Voltamos com a notícia de frente. Antes do destaque do Lúcio, deixa eu mandar um abraço aqui para o seu Claudir, da Piraju Transportes, da nossa audiência. Ele que acompanha a gente, olha, desde a notícia de frente. Aí depois, quando não tem programação local na TV, vai para a rádio, depois volta para a gente e por aí vai. Só Cidade desliga Alerta. A noitinha, só desliga a noite. Lúcio, seu destaque. E ele consegue repetir as notícias que você transmite, né? Isso mesmo. Não, e assim com fidelidade, entendeu? Isso é bom. Lúcio, seu destaque. Vamos lá. Meu destaque é que a semana vai ser quente lá em Brasília. E olha, muito quente. Para amanhã, terça-feira, está prevista, né, a leitura do requerimento lá no Senado Federal, instalando a CPI da Covid, né? Uma polêmica danada, né? O presidente do Senado lá, Rodrigo Pacheco, né? Ele tinha lá o requerimento com 32 assinaturas, né? Atendia lá os requisitos, que era o objeto a ser investigado, o tempo que ia durar a CPI, né? As assinaturas mínimas dos senadores, que seriam 27 assinaturas, e tinham 32 assinaturas dos senadores. Mesmo assim, a CPI estava lá na gaveta, né? Aí dois partidos provocaram lá o Supremo Tribunal Federal, né? Entraram com uma ação, e aí o ministro Luiz Roberto Barroso avisou o seguinte, falou, olha, e aí, não vai instalar a CPI, Rodrigo Pacheco? Pô, tem que decidir. Aí Rodrigo Pacheco preferiu esperar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou que a CPI da Covid fosse instalada pelo Senado Federal. Só que o ministro Luiz Roberto Barroso, além de ter conversado com os outros ministros antes de tomar a decisão dele, ele também colocou o seguinte, que ele fazia questão de que a decisão monocrática, né, aquela que ele assina sozinho, né, fosse analisada, avaliada pelo conjunto de ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, esta análise acontece na próxima quarta-feira, né? Todos os ministros lá, os 11 ministros do STF, já incluindo aí o Luiz Roberto Barroso, vão analisar essa decisão monocrática da instalação da CPI para avaliar aí os problemas, né? As irregularidades e as possíveis ilegalidades que aconteceram aí no enfrentamento da Covid-19 aqui no Brasil. E não é só esse tema polêmico que o Supremo tem para analisar na próxima quarta-feira. Vai entrar na pauta. Esse primeiro aí da CPI da Covid está incomodando, e olha, incomodando muito o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto está querendo o seguinte, olha, tem que investigar também o que os governadores fizeram com aquela montanha de dinheiro que foi enviada pelo recurso federal. Correto, né? Correto. Só que uma coisa não pode inviabilizar a outra. E aí o outro tema, né, polêmico que o Supremo Tribunal Federal vai analisar na próxima quarta-feira é sobre aquela decisão, né, também monocrática, ou seja, o ministro Edson Fachin decidiu sozinho anular as condenações impostas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Força Tarefa de Curitiba, transferindo os processos da capital paranaense para a Justiça Federal de Brasília. Ou seja, na decisão do ministro Edson Fachin, não teve pedalinho lá no sítio de Atibaia, né? Não teve propina, né, naquele elegantérrimo triplex do Guarujá, não é isso? Não teve nada disso, né? Pelo menos esse é o entendimento da sociedade. Olha, vamos anular aqui as condenações do ex-presidente Lula. E aí é o seguinte, aí eles anulam as condenações do ex-presidente Lula e, do outro lado, eles querem condenar o seguinte, quem trabalhou para combater a corrupção no país, no caso, o ex-juiz que comandou a Lava Jato, que foi ministro da Justiça. Essa atitude aí sim, Sérgio Moro vai se arrepender para o resto da vida, né? Era melhor que ele tivesse continuado
como juiz. Porque todo mundo achou o seguinte, olha, fez isso porque ele queria derrotar o Lula, elegeu o Bolsonaro para depois virar ministro. Mas voltando à CPI, que o Senado vai instalar amanhã, aliás, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco... Que não queria, né? Que não queria a CPI, que estava lá na gaveta, chamou essa CPI de ponto fora da curva. É isso? Ele acredita o seguinte, que tudo tem que ser investigado, mas que não seria esse o momento ideal para ter uma investigação como essa. E o presidente Bolsonaro, ele quer o seguinte, olha, eu quero que investigue também os governadores. Aí ele perguntou também o seguinte, olha aí, não tem lá denúncia, pedido para abrir processo de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal? Né? Aí ele criticou o Luiz Roberto Barroso, disse que o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, comete lá um ato de imprópria militância política, declarações do presidente Jair Bolsonaro. E ontem foi divulgado aí nas redes sociais um áudio, né, de uma conversa do presidente Jair Bolsonaro com o senador por Goiás, o Jorge Cajuru. E vale a pena a gente acompanhar esse áudio aqui. Vamos ouvir, né? Então, uma CPI completamente direcionada para a minha pessoa. Não, presidente. Mas, presidente, a gente pode convocar governadores. Não, se você não mudar o objeto da CPI, você não pode convocar governadores. Tá, mas eu vou mudar. Eu quero ouvir governadores. Se mudar, 10 para você, porque nós não temos nada nesse planeta. Não, eu não abro mão de ouvir governadores em hipótese alguma. Olha só, o que você tem que fazer? Tem que mudar o objetivo da CPI, tem que ser ampla. Ampla, claro. Vídeo no Brasil. Daí você faz um excelente trabalho para o Brasil. Cajuru, se não mudar o objetivo da CPI, ela vai só vir para cima de mim. Mas não vai, presidente. Tem a opinião de outros. Cajuru, olha só, o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Sim, claro. Presidente da República, governadores e prefeitos. Então, se mudar a amplitude, agora, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, tá? Claro. Ouvir gente nossa, claro, tá? Para fazer um relatório sacana. Isso aí eu não faço nunca, pela minha mãe. Agora vamos lá, Cajuru, uma coisa importante aqui. Vamos lá, a gente tem que fazer de um limão limonada. Por enquanto, é o limão que está aí, tá para ser uma limonada. Pô, tem que, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment também. E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? Parece que você fez. Você fez para investigar quem? O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Eu tenho que começar pelo Alexandre de Moraes, porque o do Alexandre de Moraes meu já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar. Correto? Você peticionou o Supremo, né? Sim, claro. Eu entrei contra o Supremo. Eu entrei ontem às 17h40. Parabéns para você. É isso aí. Está corretíssimo, Cajuru. Só pontuando aqui, os governadores têm sim que explicar o que é que eles fizeram, os governadores e os prefeitos têm que explicar o que é que eles fizeram com todos aqueles recursos que foram enviados para estados e municípios pelo governo federal. Aí é o seguinte, aí cabe uma cobrança aqui também aos órgãos de controle e fiscalização, não é isso? Por que é que não estão cobrando os prefeitos e os governadores sobre o que é que eles fizeram com aqueles recursos? Os governadores também podem ser convocados por essa CPI, como se predispôs aí, né? O senador Jorge Cajuru, não é isso? Sim. Né? Vou fazer tudo que o presidente quiser, mais ou menos isso, né? Essa foi a... E o seguinte, o detalhe é o seguinte, olha, eu entrei sim, presidente, às 17h40, eu achei que ele ia falar os segundos e os milésimos também, né? Às 17 horas, 40 minutos, 23 segundos, né? Então ele prometeu lá que vai tentar mudar o objeto da CPI para poder contemplar os depoimentos dos governadores, não é isso? E aí o presidente Jair Bolsonaro falou, olha, nós temos que mudar essa história aí, porque
do limão nós temos que fazer a limonada. Bom, o limão é azedo, né? A limonada, se pôr um açúcar, um adoçante, fica mais docinho, não é isso? Então, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer com essa CPI da Covid-19. É preciso lembrar o seguinte, não todos, né? Mas tiveram aí governadores, prefeitos, que usaram da forma como não era para ser usado esses recursos lá que vieram do governo federal. Eles têm que responder por isso. Eu falei aqui mais cedo, né, que é o seguinte, quando roubam o dinheiro da saúde, estão matando as pessoas. Exatamente. É isso? Esse é um lado, né? É o lado que o presidente Jair Bolsonaro está cobrando. Agora é o seguinte, é preciso investigar também a forma como foi enfrentada a pandemia aqui no país, porque o negacionismo... Vou fazer a pergunta aqui, não vou afirmar. A pergunta é a seguinte, e é isso que eles estão querendo saber nessa CPI lá do Senado. O negacionismo mata ou não mata? Não é uma afirmação, é um questionamento. Certo, dá rapidinho, Verônica, deixa eu só trazer aqui os dados da Covid, rapidinho para os nossos telespectadores. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou aí os casos confirmados, 328.564 dessa doença, 306 pessoas já se recuperaram. A gente está aí numa marca de ocupação de UTI de 91,19%, né? Só para lembrar, 306 mil recuperados? Sim. Ela. Sim. 306 mil recuperados, pessoas que se recuperaram. E aí temos a taxa de ocupação em 91,19%, com 49 leitos de UTI. E nas últimas 24 horas, Mato Grosso registrou aí 45 mortes pela Covid-19, infelizmente, e 759 casos confirmados da doença. E o total de mortes passa de 8.500. Felizmente. Vamos então. Lúcio, Vambora. bom dia, obrigada. Bom dia. Bom dia, Haroldo. Bom Obrigada, dia a todos. viu? Excelente semana. Obrigada, gente, pela sua participação. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo com Fala Brasil. Tchau.